Duvido você me achar na parte 1, nível básico. E o que você me achar, você deixa seu like. Nível médio. Deixe seu like, se inscreve no canal. Que você acertou, eu tava ali naquele pano. Deixa seu like. Nível. Você consegue ver nessa imagem? Essa eu. Já se acertou? Deixa seu like. Eu vou mostrar pra vocês. Eu sabe, eu sou muito bom. Nível impossível. Eu sabia, vocês sabem onde é que eu tô. Nível impossível. Eu tava aqui. Para quem não gosta, deixa seu like. Inscreva no nosso canal. Tchau.